Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus. Amém? Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Glória a Deus. Somente esse versículo. Glórias a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: olha como olha um vencedor. Glórias a Deus. O Senhor, Ele disse para Jeremias: o que é que vês, Jeremias? Mandou ele olhar e ele viu uma vara de amendoeira. E o Senhor disse para ele: viste bem. E falou: em que época está esta amendoeira? Está prestes a dar os seus frutos. Ele disse: e eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glórias a Deus. Então nós devemos olhar como olha um vencedor, na perspectiva de um vencedor. Deus mandou Jeremias olhar e ver não aquilo que os olhos físicos nos mostram, mas olhar e ver que Deus, Ele tem pressa e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, se Deus, Ele nos fez uma promessa, se Deus falou algo para nós, nós não podemos olhar para as circunstâncias, não podemos nos guiar pelos que os nossos olhos veem, mas devemos olhar como vê um vencedor. No livro de Números, capítulo 13, versículo 1 a seguir, diz que o Senhor conduziu o seu povo pelo deserto até a terra que Ele mesmo prometeu. E chegando perto daquela terra, Ele disse para Moisés: Moisés, envia 12 espias para verem a terra. E Moisés mandou 12 espias que passaram cerca de 40 dias observando a terra e trouxeram os frutos da terra e apresentaram todos eles e disseram: realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel. E a Bíblia diz que os frutos eram excelentes e que havia um cacho de uvas, que foi necessário 2 homens para carregar esse cacho de uvas. Então a terra realmente era do jeito que Deus falou. Porém, 10 destes espias, eles disseram: só que nesta terra nós não podemos ir, porque lá existe gigantes, homens valentes, descendentes dos gigantes, e nós somos para eles como gafanhotos. Eles vão nos destruir. Todos olharam na perspectiva da visão humana, mas houve 2 homens, Caleb, como a irmã Patrícia falou aqui hoje, e Josué, que olharam com o olhar de um vencedor. E eles viram a terra e viram os outros que estavam infamando, acabando com a fé do povo, dizendo que o que Deus prometeu era impossível de acontecer.
Mas Caleb disse para eles: olha, se nós confiarmos em Deus, eles serão o nosso pão. Nós vamos tomar posse desta terra. Se confiarmos em Deus, Ele vai nos dar vitória. Caleb não olhou como os outros que olharam e acharam que não teriam como conquistar aquilo que Deus prometeu. Então nós temos que entender uma coisa: nós vamos estar do lado da maioria que olha e acha que não vai dar, que não vai acontecer, ou vamos estar do lado da minoria que confia, que acredita em Deus, que crê que ainda que esteja impossível, nada é impossível para Deus. Uma vez que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia a Deus. Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E Caleb confiou em Deus. Porém, a maioria conseguiu enfraquecer a fé do povo de tal forma que eles murmuraram contra Deus e não quiseram tomar posse da bênção que Deus tinha prometido para eles. Então, se Deus te prometeu algo, segura, vai acreditando, confia. Está impossível, mas quem que prometeu? Foi Deus que prometeu? Se você tem certeza que foi Deus que prometeu, então continua crendo, porque não importa a situação, Aleluia, não importa a dificuldade, Deus Ele tem solução. Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz caminho pelo mar, Ele prova e aprova aqueles que Ele ama e confia. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então o vencedor é aquele que não desiste. O vencedor é aquele que não olha para o problema, ou até mesmo que ele olha, vê o problema, porque Caleb e Josué, eles também viram lá os gigantes, viram aquele povo de guerra, numeroso e forte, mas eles não tinham memória fraca. Porque o que acontece com aquele que desiste é que esquece muito rápido do que Deus já fez. Porque aquele povo já tinha esquecido que Deus tinha enviado 10 pragas no Egito. O povo tinha esquecido que Deus tinha aberto o mar vermelho e eles passaram com pés enxutos. Eles esqueceram que caminharam pelo deserto 40 anos, as roupas não envelheceram, nem os sapatos. Que Deus fez água sair da rocha, que alimentou o povo com carne, e a nuvem de dia, ela refrescava o povo, e à noite tinha uma coluna de fogo para aquecê-los e guiá-los, e eles esqueceram de tudo que Deus já tinha feito. E olharam para as dificuldades, olharam para o problema. Então este é o mal do ser humano. Todos nós, quando olhamos para o problema, a tendência por um momento é querermos esquecer de que Deus é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Então, ainda que o problema seja insolúvel, ainda que o problema seja enorme, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que olhar com o olhar do vencedor, porque os derrotados, irmãos, eles que não confiaram em Deus, a Bíblia diz que eles ficaram por mais 40 anos vagando no deserto e todos eles morreram naquele deserto. Porém, Caleb e
Josué, ainda que em uma idade avançada, com mais de 80 anos, Caleb disse: eu tenho hoje 80 ou 85 anos, se não me engano, ele disse, mas o meu vigor físico é como há 40 anos atrás. Aleluia a Deus. Eu tenho força hoje do mesmo jeito que eu tinha antes, porque Deus sustentou a Caleb, deu ânimo, deu força para ele viver a promessa que Deus tinha feito para ele, porque ele confiou em Deus e ele entrou na terra que Deus prometeu, tomou posse daquela terra, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aquele povo era forte, mas a mão de Deus era tão poderosa que quando Josué entrou numa batalha, numa peleja contra um povo forte e numeroso, a Bíblia diz que Deus mandou chuva de pedras, grandes pedras caíram do céu, e mais foram os que morreram das pedras que Deus mandou do céu do que o exército conseguiu derrotar com a sua espada. Então Deus entra com providência. Se nós olharmos com o olhar de vencedor, nós vamos vencer. Aleluia, Jesus. Temos que olhar e falar: vai dar certo. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maior, o problema é grande, mas o Deus que me prometeu, Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Então, se Deus ele prometeu, vamos confiar, porque Ele vai dar um jeito nessa situação e vamos vencer. Quem olha como um vencedor, ele ainda que vê um problema grande, ainda que ele vê um problema difícil, ele fala: eu vou continuar, eu vou em frente, não posso parar, porque Deus prometeu. Aleluia. E Ele vai dar um jeito, Ele vai abrir porta, Ele vai fazer um milagre, Ele vai derrubar o gigante, Ele vai dar vitória, porque Ele é fiel, prometeu e é fiel. Aleluia. Glórias a Deus.